Olá a todos, aqui é Guilherme Sens. Nós conversaremos um pouco hoje sobre o climatério saudável. Então, eu tenho trabalhado junto ao Lifestyle Center Serra do Cipó e aos Ministérios Vida Plena, Advento e CID. Vamos falar sobre o climatério e como fazer a verdadeira prevenção. Bom, o climatério ele é tido pela Organização Mundial da Saúde como uma fase biológica da vida da mulher, não um processo patológico, ou seja, ele compreende a transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo da vida da mulher. Não é considerado doença. Dados relevantes pelo DataSUS, nós temos uma população de mais de 100 milhões e meio de mulheres no Brasil, cerca de 51,5% da população brasileira são mulheres. Mais de 30, quase 35 milhões vivendo entre 35 e 65 anos, tá? Então, justamente na faixa em que ocorre o climatério. Uma leve revisão sobre o sistema reprodutor feminino. Então, no sistema reprodutor feminino, aqui nós não vamos estar considerando a parte ginecológica ligada às mamas, né? Estou focando mais na questão do sistema reprodutor, que é o que tem maior efeito sobre o climatério. Então, os órgãos estão basicamente na cavidade pélvica, é construído de 2 ovários, são esses dois aqui, as 2 tubas uterinas, que são essas duas, o útero em si, a vagina e externamente a vulva. Tá? Então, no cérvix uterino, no colo uterino, nós temos ainda a parte que fecha do ósseo, chamado ósseo interno do útero, e o ósseo interno, que há esse conduto do cérvix que só é aberto por ocasião da menstruação ou ainda para o parto. Né? A vagina, que é o órgão copulatório da mulher, e aqui no final a região dos pequenos lábios, mais externamente os grandes lábios formando a vulva também. Então a vagina é um órgão cerca de 8 a 10 centímetros de comprimento, com paredes elásticas e que liga o colo do útero aos genitais externos. O útero ele é oco, situado na cavidade pélvica, na frente da bexiga e posteriormente está o reto. A parede muscular é mais espessa, mais forte, formada por um músculo chamado miométrio. Tá? Geralmente tem esse formato que a gente chama de pera invertida. E internamente ele é revestido por um tecido muito vascularizado, rico em glândulas que produzem secreção, que é o endométrio. É onde se fixa o zigoto no processo de nidação quando um bebê vai ser formado. Tá? Os ovários, elas são chamadas gônadas femininas, são os ovários que produzem o estrogênio, a progesterona e também a testosterona. Elas também são produzidas nas glândulas suprarrenais, mas a maior parte da produção é feita aqui mesmo nos ovários, e além disso também produz as células reprodutivas femininas, os óvulos. As tubas uterinas, os ovidutos ou ainda a trompa de Falópio, são os ductos que unem o ovário ao útero. É o conduto, né, o canal que leva o óvulo até o interior do útero, especialmente por esse movimento ciliar. Tá? Esse movimento ciliar junto com o movimento peristáltico. Então, ele contrai e empurra o óvulo para frente. Falando um pouco dos hormônios, né, dos 3 hormônios ligados à sexualidade, o estrogênio promove o desenvolvimento dos seios femininos e do útero, controla o ciclo da ovulação e afeta vários aspectos da saúde física e emocional da mulher. Já a progesterona, ela controla a menstruação, prepara o revestimento do útero para receber o óvulo fertilizado, e a testosterona tem a ver com a libido, com o ganho da massa muscular durante a atividade física durante o dia, bem como a da massa óssea, e a manutenção da saúde do coração também está ligada a essa ação de energia e disposição. Já nas células reprodutivas da mulher existe uma mudança ao longo da vida, né? Então a mulher, ainda na vida intraútero, ainda dentro da barriga de sua mãe, ela tem o maior número de células reprodutivas. A maior parte morre antes do nascimento, ela desaparece, ela é reabsorvida antes do nascimento. E do nascimento até a menarqume, que é a primeira menstrua, que é o período fértil da mulher, a mulher tem a perda de mais de 2/3 dessas células reprodutivas. Quando ela começa a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, que vai entrar nesse período chamado menarca, que é o período reprodutivo, aí sim ela vai estar então amadurecendo e liberando um óvulo por mês, geralmente uma vez em cada ovário. Tá? E quando ocorre a última menstruação, nós chamamos de menopausa. Então, a cessação da menstruação, em especial por mais de um ano,
é o que nós chamamos de menopausa. Naturalmente, ela começa quando a mulher tem o último ciclo menstrual, ou seja, quando ela para de menstruar. Geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos de idade, mas pode variar de mulher para mulher, em especial na história familiar. Então, tem mulheres na família que tiveram a menopausa mais cedo, mais precoce, também tem a tendência, as suas filhas, a terem menopausa mais precoce. As mulheres que começaram a menstruar antes dos 12 anos, por exemplo, também têm a tendência a parar mais cedo, como por exemplo perto dos 45. E o contrário também é verdadeiro. Em mulheres que retiraram o útero, a menopausa ocorre artificialmente, né? Embora os ovários se mantenham funcionando, a não ser que haja algumas situações que ocorreram também a retirada dos ovários. Então a menopausa pode ser acompanhada de manifestações clínicas já desde do momento cirúrgico, né? Que envolvem a questão da baixa de estrogênio, ocorrendo com mais frequência e maior intensidade do que na menopausa natural. Então, quando é feito de uma forma artificial, por ser uma forma mais brusca, ocorre com forma mais forte nesse momento. Então, o climatério, essa fase biológica da vida da mulher, ele não representa a doença. É uma coisa importante nós entendermos isso. A maior parte das mulheres apresenta algum tipo de sinal ou sintoma do climatério. Esses sintomas podem ser leves a muito intensos, dependendo de uma série de fatores. Por exemplo, com o aumento do FSH e do LH, nós temos ondas de calor, os suores noturnos, um aumento da frequência cardíaca, inclusive variações da pressão. Com a redução do estrógeno, nós vamos ter a perda da massa óssea. Na realidade, ocorre a não estabilização da massa óssea. Então, os ossos começam a envelhecer, assim como a mulher também está envelhecendo, podendo gerar osteopenia e osteoporose, e ocorre a redução das lubrificações com atrofia de várias mucosas, né? Então, ocorre a atrofia da vulva, ocorre a atrofia da vagina, ocorre a atrofia dos seios, dos ligamentos pélvicos e das trompas também. Aqui nós temos o que nós chamamos dos 7 anões da menopausa, pelo aumento da coceira, do mau humor, do suor, do inchaço, da sonolência, do esquecimento, tá? E até mesmo da ansiedade, né? Os sangramentos podem se tornar irregulares pela regularidade menstrual. Então, geralmente, assim como foi no começo, nas primeiras menstruações, nos 2 primeiros anos, geralmente que ocorria uma irregularidade menstrual, isso volta a ocorrer pela oscilação na produção, em especial do estrogênio, nessa fase da vida da mulher. As alterações do humor variam muito, bastante nesse momento, vai da irritação, a tristeza e até mesmo a alegria e a euforia. A ansiedade e a depressão também são a mulher fica mais sujeita a elas, bem como as ondas de calor e o processo de suor, né? Podem ocorrer também calafrios, isso pode interferir na qualidade do sono, por causa dessas oscilações e a dificuldade de adaptação da psique da mulher nesse momento, bem como a questão de causar a diminuição do desejo sexual, a redução da libido, e ainda a ocorrer palpitações e sensação de desfalecimento surgindo sempre junto com essa sensação de mal-estar. Na questão da sexualidade, o climatério traz essas repercussões hormonais, tá, que interferem no organismo da mulher. A sexualidade da mulher no climatério é carregada de muitos preconceitos, muitos tabus, por isso vale a pena às vezes nós darmos uma conversada a respeito desses mitos. Então, existe uma identificação da função reprodutiva com a função sexual. Então, se terminou a questão reprodutiva, é como se a mulher não precisasse mais ter a questão sexual. Ocorre isso, é necessário a gente poder tentar entender isso, porém não necessariamente tem que ser assim. O atraso dessa questão erótica faz às custas da beleza física associada à jovialidade. Não quer dizer, é possível uma pessoa que está em climatério manter a sua sexualidade, embora, em geral, entra numa fase diferenciada, tá? Então, a sexualidade feminina está relacionada aos hormônios ovarianos, mas também pode estar vinculada ou não à diminuição da função do ovário, assim como à diminuição da função sexual. Então, a questão não é reduzir hormônios, então a mulher está fadada a não ter uma vida sexual, mas sim, ela pode sim ter uma vida sexual apesar disso, podendo ou não precisar de algum tipo de tratamento. Nessa fase mais experiente da vida, o conceito de satisfação muda, permitindo a procura de novas formas para exercer a sexualidade, motivada pela sabedoria adquirida, o melhor conhecimento do corpo, a maturidade em relação inclusive às emoções, ela passa a ter um pouco outras opções.
Então ela passa a encontrar prazer, inclusive, no companheirismo, tá? na maturação de sua vida, de seus filhos, do seu relacionamento. Ela começa a encontrar satisfação não apenas na sexualidade, mas em outras áreas da vida que envolvem não apenas o ato sexual, mas a sexualidade um pouco mais ampla, mas tem uma visão um pouco mais ampla disso. E mais frequentemente após a menopausa, pode apresentar uma lubrificação vaginal menos intensa e mais demorada, inclusive um pouco mais de dor muitas vezes. Então tem que ter a perspectiva do sexo com penetração de uma forma um pouco diferenciada, o que pode gerar motivo de ansiedade e falta de satisfação de acordo com o que for visto. Por isso os sintomas da menopausa e as respostas sexuais não são os mesmos para todas as mulheres. É necessário compreender então esses fatos de uma forma mais global, levando em consideração a integridade da vida como um todo. A menopausa ela traz também outros possíveis agravos à saúde que merecem ser considerados. Essa indisposição a uma série de atividades, né? O hipotireoidismo é bastante comum nessa fase da vida pela redução do metabolismo. O aumento da incidência de doenças cardiovasculares, o aumento da hipertensão arterial, da obesidade, do diabetes, uma série de transtornos psicossociais, nós já mencionamos esse efeito na parte de saúde mental, tá? E as alterações urogenitais, como distopias, ou até mesmo incontinência urinária. Então a gente temos que entender que é necessário existir não a prevenção do climatério, porque o climatério é uma condição natural da vida da mulher, um novo período da vida da mulher, mas sim uma prevenção desses efeitos que podem ser conseguidos, mas não tem como finalidade única, mas sim como participante de um processo de restauração da saúde e de promoção dela, de uma qualidade de vida de uma forma mais adequada a esse momento. É necessário uma mudança de atitude da mente. Nós estamos enfrentando vários paradigmas, então saímos de um paradigma no qual aquilo era visto como sendo da velhice normal, era assim e tinha que ser, e aí começou agora a se buscar novamente o prazer pelo prazer, ou simplesmente o alívio dos sintomas, e agora está tentando se propor uma nova mudança de atitude mental, no qual nós vamos tentar equilibrar as duas formas de pensar. Vou trazer novamente alguns dos slides anteriores, inclusive o slide do início, porque muitas vezes olhamos para essa imagem com um olhar negativo, um olhar quase que deprimente, e não é para ser visto assim. É para nós olharmos, inclusive, para o envelhecimento como uma forma natural. Isso é bíblico, né? E está no livro de Provérbios, que nós temos que olhar com diferente para os cabelos brancos, para o envelhecer. E é uma etapa que está coerente com o processo de envelhecimento da mulher. Ainda que não vamos chamar a mulher de velha necessariamente, por favor, mas estamos entendendo que está chegando ao fim, ao aproximar-se o climatério, uma fase da vida dela que é a fase reprodutiva. A vida dela ainda continua, tendo aí muitas coisas pela frente, então é necessário uma readaptação. O tempo está passando, mas ainda há areia para correr na ampulheta da vida. Então é uma fase, mais uma vez, volto a dizer, biológica da vida, não é um processo patológico. E quando falamos em prevenção, não se enquadra aqui a visão comum de prevenção, a prevenção primária, no qual não há sintomas e não há nada, para depois prevenção secundária ou ainda prevenção terciária, no qual eu vou prevenir que a doença piore na prevenção secundária, ou eu vou prevenir as piores complicações, como por exemplo a morte, porque não se trata de doença. Então não existe história natural da doença climatério. O climatério não é doença, não é um estado patológico. Ela tem a ver com a história de vida da pessoa. Então, em vez de enquadrar-se na questão da prevenção, conforme nós estamos acostumados a pensar, é uma outra forma de prevenção. Então, essas funções da medicina na promoção de saúde, ela precisa ser colocada. A prevenção de doença, sim, mas não tem como se prevenir uma fase natural da vida. Climatério não é doença. Então, nós não vamos tratar pessoas que estão doentes. Nós vamos tentar amenizar o sofrimento quando necessário, não aumentando, inclusive, o risco de adoecer. E por isso esse conceito de Lever Clark, que é um conceito da década de 60, do século XX, ela precisa ser revisto quando falamos de climatério. Tá? Então essa noção de que a prevenção é a solução não é bem por aí. Tá? É necessária uma readaptação que pode sim passar por amenizar os sintomas do climatério, mas tem que ser feito num processo muito mais amplo do que simplesmente tratar fogachos. Tá? Então, nós vamos tentar levantar isso, porque quando nós temos essas dimensões maiores e mais ampliadas de como conduzir a saúde e a medicina, nós precisamos buscar isso, uma readaptação.
Então, se as condições mudam, é necessário que as pessoas mudem e que possamos nos adaptar e ajudarmos uns aos outros nesse processo. De tal forma que nós não vamos cair nesse ciclo da prevenção, da chamada prevenção quaternária, no qual o indivíduo está saudável, mas se sente ou doente ou saudável. O indivíduo pode estar doente e se sente saudável, ou ainda a pessoa está doente e se sente enferma, ou ainda aqui a pessoa saudável que se sente enferma. Esse é o grande problema, essa é a enfermidade. É a pessoa saudável, mas que se sente doente por causa dos sintomas do climatério. Então esse campo aqui da prevenção quaternária, tá, é um extremo que nós devemos tentar evitar de acontecer. Aqui vai detalhar um pouquinho mais, pelo tempo a gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso, mas o fato é, nós queremos identificar aqui na população do climatério, nas mulheres nessa faixa de vida, evitando o risco de supermedicalização e o protegendo de intervenções médicas excessivas, tá? Inclusive procedimentos excessivos, tanto para diagnósticos como para tratamento, e ser, claro, também cientificamente embasado. Esse é o conceito de Mark Jamuli sobre prevenção quaternária. Tá? Ou seja, não adianta nada nós estarmos passeando por aí e simplesmente identificarmos um problema como não sendo problema e fazermos coisas muito além daquilo que é o real necessário, simplesmente porque vivemos alguns paradigmas do tratamento. Então, o foco da medicina muitas vezes é o da não maleficência, nós devemos primeiro não causar danos, assim também como vamos participar da beneficência, a parte ética, na autodeterminação e no zelo. Aqui é um trabalho já relativamente antigo que vem mostrar, inclusive, que exames de check-up em indivíduos saudáveis não reduzem a chance de adoecer e morrer. E é uma visão, entendemos agora, especialmente para os ginecologistas, os gerontologistas, estão entrando perto do envelhecimento, querem ficar fazendo exames de repetição na pessoa. Não é assim que funciona. Sim, os exames têm o seu papel, mas eles não reduzem a chance de adoecer ou de morrer, eles não mudam a conduta profissional e não estão realmente prevenindo. O que previne não são exames, o que previne é a mudança de atitude. Não muda a chance de adoecer ou de morrer, por quê? Porque aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer. Não é prevenção real. A prevenção real é antes da doença se instalar. Você fazer um exame, se o exame der positivo, aquilo já está existindo. Então não foi por fazer o exame que preveniu alguma coisa. Não muda a conduta, porque se não há outra doença de base, nós estamos falando de adultos que são saudáveis, tá? Se não há outra doença de base, você não vai mudar nada, você não vai fazer um tratamento diferenciado, você vai orientar a mudança do estilo de vida. E a mudança do estilo de vida, você vai orientar isso. Se o exame vier normal, você vai orientar para poder manter normal, e a mudança de estilo de vida você vai orientar caso o exame esteja alterado. Então a conduta não vai ser alterada simplesmente porque fez um exame. Então é importante a gente repensar sobre isso, porque infelizmente muitos que têm lucrado com a doença têm simplesmente passado essa visão, e a população em geral entende isso. Se fizer exames, ela está sendo realmente cuidada, o que não é necessariamente a verdade. Existe um site que eu indico para todos quem desejar aprender sobre isso, esse site aqui, dnnt.org. Se você puder conhecer, eu indico fortemente que você o busque. Tá? Esse site ele vai ampliar essa visão sobre toda e qualquer tipo de conduta em medicina. Aqui eu estou dando um exemplo, que é o uso de estatinas, que são drogas que baixam colesterol, remédios que baixam colesterol, por mais de 5 anos, para tentar prevenir doença cardíaca. Nós já conversamos que o climatério aumenta a incidência cardíaca em pessoas sem doença cardíaca conhecida. Então nós estamos falando de pessoas saudáveis. Climatério é saúde, não é doença. Quando a gente faz isso, usar remédio para colesterol por mais de 5 anos para tentar prevenir doença cardíaca, olha o que acontece. Qual é a percentagem de pessoas que é beneficiada por isso? 98% não tem nenhum benefício. Nenhum benefício. E o percentual de dano, 1% dessas pessoas vão desenvolver diabetes por usar remédio. Era uma pessoa saudável e ficou doente porque usou remédio. 10% vão ter dano muscular. Então, é um número grande de pessoas que precisam ser devidamente consideradas. Tá? Então, há dano sim, e nós temos determinadas condutas sem cuidarmos devidamente. Aqui vai estar falando a mesma coisa no uso de AS, por exemplo, para prevenir doenças cardiovasculares, derrame, infarto, por exemplo.
quase 100%, 99,94% não tem benefício nenhum quando nós estamos falando de alguém que não tem doença cardíaca prévia. É muita gente, e tem muita gente usando isso sem necessidade. Depois aqui vai dar os detalhes, qual é a referência. Então, se você quiser pesquisar isso nesse site, dnnt.com, tá? De ONNT, é número necessário tratar, tá? Isso que significa essa sigla. Nós vamos ter uma visão bem mais ampliada do que é verdadeiramente saúde, tá? Então, o sobrediagnóstico ele traz muitas consequências. Por exemplo, sobre asma. 30% das pessoas com diagnóstico de asma não precisavam ser tratados. Déficit de atenção e hiperatividade. Muitas pessoas não precisavam desse diagnóstico. Pessoas que nascem no final do ano têm mais diagnóstico do que nascem no começo, porque a escola, pela dificuldade de desenvolvimento das crianças, que simplesmente só são mais novas, vão demorar um pouquinho mais para amadurecer, só que a escola impõe o mesmo currículo para todos, do mesmo jeito. Aí aquelas crianças têm dificuldade de aprendizado, consequentemente passam por déficit de atenção e hiperatividade, porque é uma coisa moderna. Há 60 anos atrás não existia isso. Então, os critérios de câncer de mama, da mesma forma, até 1/3 dos casos de triagem de câncer talvez tenham um diagnóstico de forma desnecessária. Há, sim, os critérios do diagnóstico para uma série de outras doenças, inclusive pressão alta. Tá? Não estou aqui colocando que não posso fazer exames, estou dizendo que tem que ter critério para selecioná-los. Por exemplo, tanto o INCA como o próprio Ministério da Saúde colocam essa tabela aqui, do qual nós vamos começar a fazer exames a partir dos 35 anos de idade. Aqui que você vai fazer exames para cada 5 anos. Em exame de colesterol. Triagem de câncer de mama, ela mais tarde, depois de 50 anos. E está em uma discussão, faz com 40, faz com 50. Ginecologistas põem 40, oncologistas que tratam câncer põem 50. Médico, família e comunidade, como eu, que tratamos prevenção, botamos acima de 50, para evitar sobrediagnóstico, que é o que nós estamos conversando antes. Já a questão do câncer do colo de útero, começou-se a ter relação sexual, nós já indicamos, né? E a cada 3 anos se já tem 2 exames consecutivos normais. Assim nós vamos ter toda uma redução. Esse é o município de Santa Catarina ao qual trabalhei, então a gente vai percebendo aqui o número de doenças que vão acometendo a saúde das pessoas, e ainda são, a maior parte são as doenças cardiovasculares e depois seguidas por câncer ou causas externas. Então a tentativa de mudar as pessoas, a tentativa de tentar fazer com que as pessoas tenham hábitos saudáveis é um dos maiores desafios para a saúde pública, disse Margaret Chan quando era diretora da Organização Mundial de Saúde. Agora não é mais ela, tá? Não é diretora. Então o foco para realmente prevenção é a mudança de estilo de vida. São as atitudes, as escolhas das pessoas que determinam o estilo de vida, e não necessariamente tudo aquilo que o Estado oferece a ela. Então nós precisamos viver os 8 remédios de Deus, tá? Em sua plenitude, o melhor possível. Aí nós teremos realmente a verdadeira prevenção. Nós temos que voltar a algumas coisas, resgatando das mudanças de vida que precisávamos ter antes. No passado se dormiam cedo, agora as pessoas dormem tarde. No passado tomavam muita água, agora bebem pouca água, mais outros líquidos em quantidade insuficiente e na hora que não devia. No passado faziam exercício, agora não somos sedentários. No passado as pessoas pegavam o sol, agora não. Antes tinham um ar puro, agora respiram um ar poluído. Antes os alimentos eram integrais, agora é quase tudo refinado. Antes faziam 3 refeições por dia, agora comemos o dia todo, comemos uma vez só, o dia inteiro. Então tem que mudar essa mentalidade, porque as pessoas muitas vezes até entendem que é necessário mudar alguma coisa, como está nessa ilustração. O médico mandou suspender o álcool e o sal, mas eu não sei se essa altura está bom. A gente brinca com aquilo que é sério. Cuidar da saúde é uma coisa séria. E dá a impressão às vezes que as pessoas não querem mudar o estilo de vida, ou ainda talvez elas não saibam como fazer, ou talvez o que lhe tenha sido ensinado tenha sido ensinado da forma inadequada. É difícil saber isso. Então o relacionamento médico-paciente hoje está meio que um relacionamento de surdos. Cada um fala o que o outro entende que o outro quer escutar. Então isso traz uma dificuldade muito grande, porque incomoda as pessoas, vai contra a cultura que está instituída, né? Não é isso aí de mudar o estilo de vida, isso qualquer um pode fazer, só bons médicos são aqueles que dão o remédio, e não é bem assim, né? Nós precisamos entender a mudança que tem que ser muito maior. Então não se trata de prescrever pouco medicamento, até porque pouco medicamento interessa para quem não quer saber disso. As empresas querem que você prescreva muito, as farmácias querem que você prescreva muito, os laboratórios querem que você prescreva muito. Então é necessária uma mudança nessa visão. Quando as pessoas mudam o estilo de vida, elas são mais saudáveis por mais tempo.
Então existe sim uma indicação de exames laboratoriais, de mamografia, de ultrassom, de preventivos, tá? A densitometria óssea tem um índice de falsos positivos mais alto, porém ainda é o melhor exame, mas tem que ser questionável não apenas a densitometria como o próprio diagnóstico de osteoporose, que nada mais é, conforme tinha mencionado, um envelhecimento natural dos ossos, tá? Então, existe em todo esse arcabouço, faz parte desses exames, mas não feitos a qualquer critério. Tá? Existem critérios semelhantes. Se a pessoa é hipertensa, vai fazer com uma determinada frequência. Se é diabético, com uma outra frequência. Se é obesa, com uma outra frequência. Se já tem doença na família, com outra frequência. Então, a análise ela tem que ser individualizada e não simplesmente igual para todo mundo, como se todo mundo tivesse sempre o mesmo problema de saúde, o mesmo desfecho. É o acompanhamento de saúde que vai fazer essa diferença. Então, a grande orientação é consulte um seu profissional de sua confiança. Cuidado com as terapias hormonais, tá? Existem indicações bem precisas, mas existem contraindicações importantes. Com a terapia hormonal, existe um aumento da incidência de cânceres ginecológicos, em especial em quem já tem casos na família, né? Então, quem há caso na família de câncer de mama, câncer de útero, cuidado, porque aumenta essa incidência. Quem tem doença hepática grave também pode ter problema. Quem tem sangramento genital não esclarecido também tem que ser avaliado isso, porque pode ser um indicativo de câncer. Tá? Aí, assim como outras indicações, tem aumento na história de trombose, tem aumento na família, né, de história de trombose, tá? De derrame, de doenças cardiovasculares, de infarto. Tá? Tem que ser avaliado porque o uso de terapia hormonal pode piorar isso. Não de forma absoluta, mas de forma relativa, o caso de pressão alta ou diabetes não controlados, podem também ter que ter um certo controle, assim como miomas, que é uma situação comum no climatério. Existem meios não hormonais, né, que podem ser utilizados, como por exemplo a lubrificação em relação à melhora da relação sexual. Então, um novo entendimento sobre como devem ser as carícias, o contato, a própria estimulação pode ocorrer para melhorar a questão da sexualidade da mulher nesse período. Podem ser utilizados também alguns tratamentos fitoterápicos, tá? Pode ser usado a soja ou ainda as isoflavonas, o trevo vermelho, a semicílica racemosa. Tem várias plantas que podem ser usadas, a agoniada, a mora branca, várias plantas podem ser usadas para ter esse efeito interessante aí de auxílio na melhor qualidade de vida das mulheres, né? Então, a alimentação e nutrição é algo essencial. Tá? Então, fazer 3 refeições ao dia, tentar mudar bem a forma que nós comemos, e aqui a gente vai vendo esses desfechos de uma forma bem importante. Tomarmos muita água para então termos uma saúde de uma forma mais adequada. Muito obrigado a todos então, mais uma vez foi muito bom estarmos conversando juntos sobre essas coisas, que Deus os abençoe e que nós possamos encontrar o ideal dele para a nossa saúde, para a nossa vida, para a nossa felicidade, inclusive em relação à questão do climatério. Um abraço, então, outro momento, lembremos sempre que o plano de Deus para nós é a verdadeira prevenção.